Olá, muito boa noite. Boa noite, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, senhoras e senhores, moças e rapazes e crianças. Boa noite a todos. Aqui fala o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. A nossa cidade faz fronteira com a querida cidade uruguaia de Rivera, na República Oriental do Uruguai, ali do outro lado da linha divisória. Boa noite a todos. Estamos chegando para a nossa crônica da noite, a nossa palestra habitual de todos os dias. E tomando meu mate, né? Tomando meu mate amargo. Tudo bem, pessoal? Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. 19 de maio de 2025, segunda-feira. Vamos ver que horas são. São 8h20 da noite, o horário em que eu estou iniciando a gravação aqui da live, do vídeo. 20 horas e 20 minutos, 8h20 da noite, segunda-feira. 19 de maio de 2025, a temperatura está na marca dos 16 graus. Estamos com uma temperatura de 16 graus centígrados. Tempo bastante nublado, céu bastante nublado, e a previsão para as próximas horas da meteorologia do Rio Grande do Sul é de chuvas. Possibilidade de chuvas esparsas nas próximas horas. Meus amigos, é deveras uma subida honra estar aqui com os senhores, tá? Depois de alguns dias, tá? Serviu mate, serviu matezinho. E nós vamos apresentar para os senhores mais uma crônica hoje. Coisa boa esse mate. A crônica de hoje é sobre futebol. O futebol de antigamente, aqui em Santana do Livramento. A nossa cidade, a nossa fronteira foi palco de grandes espetáculos esportivos, né? Tivemos um esporte, o futebol, muito atuante aqui na fronteira no passado, com 4 times profissionais, 14 de Julho, Grêmio Santanense, Fluminense e Armor Futebol Clube, né? Além do futebol amador e além do basquete, Irajá, Guanabara. Tão lindo isso, né? E eu trouxe uma crônica de autoria do premiado escritor santanense, escritor, poeta e cronista Luciano Machado, meu amigo do peito de há muitos anos. E essa crônica está no livro aqui de autoria do Luciano, A Casa de Davi, esse livro que o Luciano publicou, lançou há alguns anos atrás, aqui em Livramento. E o nome desta crônica é O Legendário Pantera. Que maravilha! O Legendário Pantera. Quem foi o Pantera? O Pantera foi o maior goleiro que passou pelo Esporte Clube 14 de Julho. Ao longo de toda a história do 14 de Julho, o Pantera foi imbatível. Uma figura mítica, um negrão alto. Pegava tudo, não passava nada na goleira do Pantera. Isso lá nas décadas de 40, nas décadas de 50, quando o Pantera jogou aqui. Depois o 14 teria também um outro grande goleiro, que foi o Diogo, né? O Diogo jogou no 14 de Julho em 1960, de 1960 a 1963, por aí. E o Diogo saiu daqui para ir jogar no Corinthians de São Paulo, né? O Diogo saiu de Livramento, teve uma rápida passagem ali por Pelotas, mas acabou indo para o poderoso Corinthians de São Paulo, onde disputou o Campeonato Paulista pelo Corinthians, né? Diogo, que era natural da cidade de São Borja, acabou vindo para Livramento em 1960. E o Diogo, o final da vida do Diogo foi aqui em Livramento, né? Faleceu há 2 anos atrás, estava no asilo
Sebastião Pérez Filho, da casa do idoso Sebastião Pérez Filho, com mais de 80 anos, morreu aqui. Por uma opção, ele quis morrer aqui em Livramento, quis ir para o asilo, né? E o seu filho veio, deu toda a assistência para ele, sempre permanentemente com ele, ao lado dele, cuidou dele, deu toda a cobertura no asilo, mas morreu aqui, o Diogo, há 2 anos atrás. Excepcional goleiro. Mas eu vou falar, a crônica do Luciano é sobre o Pantera, o goleiro Pantera. O Pantera, ele veio para Livramento da cidade de Carazinho, lá da década de 40. Era goleiro lá do Carazinho e acabou vindo para Livramento. E aqui ele foi goleiro do 14 e era um espetáculo. Foi o maior goleiro, os 2 maiores goleiros do 14, o Pantera e o Diogo. Bom, mas o Pantera era uma figura bastante curiosa e nós vamos ver isso na crônica do Luciano Machado, que eu vou interpretar para os senhores agora o belíssimo texto do escritor Luciano Machado. E diz assim o Luciano, falando sobre o goleiro Pantera, né? Que maravilha, né? O goleiro Pantera, o maior goleiro que passou pelo 14 de julho, na história do 14 de julho. Diz o Luciano Machado: o legendário Pantera, um dos grandes ídolos do futebol santanense, foi o goleiro Pantera do glorioso clube 14 de julho, União da Fronteira. O Pantera atacava a bola chutada em sua goleira, segurando-a firmemente com apenas uma das mãos, direita ou esquerda, conforme o lado em que viesse. Sua figura impunha respeito aos adversários e a seus próprios companheiros pelo modo destemido com que se movimentava, como se fosse mesmo uma pantera debaixo do gol. Muitas são as histórias, verdadeiras ou não, sobre esse legendário goleiro negro que media quase 2 metros de altura e era capaz de proezas tais como segurar uma cadeira pelo espaldar com os dentes e a erguer do chão com alguém sentado nela. E não obstante a sua prodigiosa força e agilidade, o Pantera tinha uma natureza tranquila e uma leveza de gestos que confundia o mais experiente dentre aqueles que chutavam uma bola em sua direção e que ele invariavelmente segurava com a mão esquerda ou direita, como se adivinhasse o lado em que a bola viesse. Consta que em diversas ocasiões quiseram levar daqui o Pantera para jogar em outros clubes, mas ele jamais quis abandonar o seu rubro-negro 14 de julho. Certa vez, sentindo que o iam mesmo negociar, tomou tal bebedeira, e ele não bebia, que se manteve embriagado durante todo o tempo em que a delegação do clube interessado permaneceu na cidade, e assim acabaram desistindo de transacionar o seu passe. Quando Pantera abria seus compridos braços e pernas e esticava os dedos de suas grandes mãos, formava com eles um X que abarcava os 4 cantos de sua goleira. E o seu sorriso, que brilhava e mostrava a alvura de seus dentes, denunciava a confiança em si mesmo. Naqueles tempos do Pantera, do Neri e do Ney Save, do Eli, do Valmir, do Ademir, do Saca, do Pite, do Bino, do Tourinho, do Jurandir, do Jair, do Conrado, do Adilson, do Cacaio, do Amarante, do Jarbas, do Sonha, do Luiz Carlos Martins, o Motorzinho, do Amorim,
do Canário, do Adãozinho e tantos outros jogadores nossos do 14, do Grêmio, do Fluminense e do Armor, comparáveis na devida proporção a Pelé, Didi, Nilton Santos e Garrincha, que eram os melhores do futebol mundial em todos os tempos. Ser um jogador de futebol naquela época significava muito mais do que obter prestígio e remuneração. Amando a sua terra, a arte do esporte, o seu time e a sua torcida, davam todos eles de si o máximo empenho para realizar uma boa partida e vencer o adversário, tendo como prêmios a consciência tranquila, a missão cumprida e a alegria da vitória. E se é que existe espírito esportivo lá no céu, espero que o Pantera e seus companheiros que já se foram continuem alegrando as torcidas celestiais. O legendário Pantera, autoria do querido escritor santanense Luciano Machado, do seu livro A Casa de Davi. Eu quero, senhores, agregar aqui um comentário, depois dessa belíssima, maravilhosa crônica do Luciano Machado, dizer que quem veio contratar o Pantera em Santana do Livramento, na época, foi o poderoso Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Vieram aqui membros da diretoria do Vasco da Gama. Vieram com dinheiro, uma mala de dinheiro, tudo, uma proposta para levar o Pantera para ser titular, goleiro titular do Vasco. E o Pantera, na sua humildade, não querendo ir embora de Livramento, não deixar o seu amado 14 de julho, entrou num boteco aqui na cidade, tomou uma borracheira e ficou escondido todo dia lá naquele barzinho, bêbado. E quando a diretoria do Vasco, os representantes do Vasco conseguiram encontrá-lo, encontraram ele totalmente borracho. Aí desistiram, evidentemente, foram embora. Mas foi de propósito, porque ele, inclusive, nem bebia. O Pantera era um ser humano humilde, maravilhoso, corretíssimo. O Vasco da Gama, fato verídico. Lá no final dos anos 50, o Vasco veio contratá-lo. E o Luciano conta aqui na crônica. O outro detalhe que eu gostaria de acrescentar sobre o Pantera, no final da vida dele, ele ficou doente, ele perdeu a memória, ele ficou doentinho mental. Ele acabou tendo uma esquizofrenia, como se diz popularmente, né? E ficou louco, ele enlouqueceu. Não gosto desse termo, né? Popularmente, a pessoa enlouqueceu, né? Ele perdeu a memória e uma esquizofrenia, ficou esquizofrênico, psicótico, né? Começou a falar sozinho, delirar, né? Mas nunca foi agressivo. Ainda morou um tempo aqui em Livramento, se tratava aqui, os médicos de Livramento davam assistência para ele, mas aí ele ainda ia até no estádio, né? Eu conheci o Pantera, eu era menino, ia nos jogos do 14, eu e o meu irmão, o Roberto Capigeira e o Cunha, nós ia. E eu me lembro ver o Pantera aqui em cima, na entrada do 14, ali na arquibancada, na entrada ali de pedra, do portão principal, o Pantera olhando o jogo, ele era um negrão alto mesmo, bem ali, dava uns gritos, uns berros. Ah! Eu vi o Pantera, cheguei a ver, eu me lembro. Falava, esse foi o maior jogador do 14 de julho. Foi se agravando a saúde dele, e aí sim, aí precisaram levá-lo para Porto Alegre, e ele foi internado no velho hospício São Pedro, em Porto Alegre. E morreu lá, acabou morrendo lá, morou alguns anos ainda no hospício São Pedro, trataram ele, cuidaram bem dele, ele teve uma melhora, e ele trabalhava na cozinha do hospício São Pedro, era um dos cozinheiros
Ajudava lá, auxiliar de cozinha, ajudava a descascar batatas. Trabalhava na cozinha do Hospício São Pedro, fato verídico. E eu lembro que o Coronel Silveira, coronel da Brigada Militar, historiador, amigo meu, grande amigo meu, que eu tive o prazer de fazer um trabalho de assessoria de imprensa para o Coronel Antônio Silveira da Silva, que faleceu, faz pouco tempo que faleceu o Coronel Silveira em Porto Alegre, coronel da Brigada aposentado, era um coronel cego que tinha perdido a visão, meu grande querido amigo. Muitos trabalhos eu fiz para o Coronel Silveira, assessoria de imprensa para o Coronel, sempre que ele vinha a Livramento, ele era daqui. E o Coronel Silveira, que também era um coronel negro, maravilhoso, e perdeu a visão, né, o Coronel Silveira. Foi muito bom comigo, o Coronel Silveira. O Coronel Silveira me contava sempre que uma vez passou de carro na frente do Hospício São Pedro e o Pantera estava na frente, sentadinho, numa cadeira lá. E o coronel ainda gritou para ele, Pantera! E o Pantera, ô! O Coronel Silveira sempre me contava isso. Querido Coronel Silveira também, né? Que Deus o tenha. Então o Pantera acabou morrendo no Hospício São Pedro. E o Pite, que o Luciano também fala aqui, o Serápio Castilho, que está vivo aí com 85 anos, meu grande amigo, o Pite, que foi o grande jogador do 14 de julho do Grêmio Santanense, o Pite uma vez estava em Porto Alegre, caminhando pela Rua da Praia, e o Pantera estava encostado numa parede, lá no centro de Porto Alegre, na Rua da Praia, aquela rua maravilhosa que eu adoro. E o Pite estava caminhando lá. O Pite foi resolveu alguma coisa em Porto Alegre, e o Pite estava passeando ali pela Rua da Praia e olhou o Pantera, e o Pantera se aproximou do Pite, o Pantera olhou para o Pite e disse assim, não fala o teu nome, não fala, eu vou falar o teu nome. Fazia anos que não se viam, né? E o Pite, sim, pode falar. E o Pantera disse assim, ó, Pite! Que emoção, né? O Pite disse que se emocionou. Pite! Pite, tu é o Pite. Que lindo isso, meu Pantera, né? Pessoas maravilhosas. E ele acabou morrendo velhinho no Hospício São Pedro. Grande, maior goleiro da história do 14 de julho, Pantera, né? E aqui eu quero encerrar citando alguns outros nomes de craques, e o Pantera veio da cidade de Carazinho, né? Eu acho que eu falei no início, né? Ele veio de Carazinho para cá, ele era de Carazinho jogar no 14, lá nos anos 40 e 50. Bom, e acabou morrendo no início da década de 70, né? No início da década de 70 ele morreu no Hospício São Pedro, bem velhinho. Mas eu quero lembrar aqui dos goleiros, Osmar também, que passou pelo 14, Osmar, o Diogo, o Osmar, o filho do Osmar, inclusive, jogou no Grêmio Porto Alegrense, o Paulo César, né? Goleiro Osmar, goleiro Diogo, que saiu de Livramento do 14, foi para o Corinthians, grande, extraordinário jogador também, né? Goleiro. O goleiro Osvaldo, eu vi jogar. O goleiro Silveira, que quando parou de jogar no Internacional de Porto Alegre, veio a ser goleiro do 14 de julho. Eu vi o Silveira jogar também, grande goleiro, né? Era titular do Inter, lá na década desse. Eu vi o Silveira, eu vi jogar em 65, 1965, 66, eu vi o Silveira, goleiro Silveira jogar no 14, goleiro do 14. O Pataca, o Bolo Fofo, Orlando, né, meu amigo, conheci muito. Pataca, Ponteiro, Odair Ponteiro, que morava dentro do estádio João Martins, tinha sua casa com a sua família dentro do estádio João Martins, depois foi embora para Bagé, ele era de Bagé, morreu em Bagé. O Nicanor, né? O Nicanor, o Odair, o Basotti, que tinha um chute fortíssimo, era um petardo, né? Acabou morrendo em Montevidéu, grande Basotti, tinha um chute muito forte. O Dico, nosso querido Dico, que ainda está por aí, cruzo por ele na rua aí, conversamos, o Dico, né? Foi titular do 14 de julho. O Ivan Oé, popular Bolinha, o Marcos, né, popular Passarinho, que já morreu, o Boca de Leão, o Jorge, pai do doutor Xereca, doutor Gerson Cunha, pai do doutor Giovanni, e o outro irmão deles que é enfermeiro padrão da Santa Casa, que eu não me lembro o nome agora, né, filhos do Boca de Leão, o Jorge, excepcional centroavante,
Eu me lembro do Alvim, que jogou no Grêmio Santanense, um centroavante maravilhoso, teve uma passagem até pelo Penharol, né? O Alvim, meu amigo, está vivo, graças a Deus. O Huguinho, o Sabuco, o Huguinho Salenave, né? Grande jogador, o Huguinho, que já faleceu, que Deus o tenha. O Toninho Salenave, o Toninho, irmão do Huguinho, que está vivo, aí um pouquinho doente, enfrentando alguns problemas de saúde, mas pelo que eu soube está bem, né? Está sob controle. O Toninho Salenave, que jogava muito bem. O Sulei, que às vezes eu encontro ele aqui com a turma da Praça General Osório, Sulei, né? Excelente jogador. O goleiro Volney do Grêmio Santanense, maravilhoso goleiro. O goleiro Vaca, também do Grêmio Santanense. O goleiro Célio, do Grêmio Santanense, né? O Armando Gomes. Depois teve o outro Armando, que também jogou no 14 no Grêmio Santanense. O goleiro Célio, eu falei. O Almerindo, que trabalha na linha divisória ali, né? Vende seus produtos, o Almerindo, pessoa muito querida. O Donga, que começou no 14, irmão do Bocha, e depois foi para o Internacional de Santa Maria e jogou toda a vida no Inter de Santa Maria até se aposentar. Figura excepcional, o Donga, né? Vi jogar o Donga. E vi jogar no Inter de Santa Maria também, quando eu trabalhava na Rádio Membuí de Santa Maria. O João Carlos, que também foi um grande zagueiro do 14 de julho, depois saiu do 14 e foi para o Pelotas, Esporte Clube Pelotas. E lá ficou toda a vida lá, né? O João Carlos, né? Zagueiro que era do 14. O Giada, não posso mesmo esquecer do Giada, irmão do Pitt, né? Foi também um excelente jogador. O Nico Milan, que jogava no juvenil do 14, depois foi titular do 14, foi vereador, querido Nico Milan, de saudosa memória, né? Luiz Carlos Motorzinho, eu já falei, né? Grande jogador, esse também era outro gênio, tio do Duda Pinto, né? Tio do Duda Pinto, da família do Duda Pinto, família Pinto aqui de Santana, querida família. O Luiz Carlos Martins, né? Irmão da mãe do Duda, né? E o Toninho Salenave eu já falei, né? Eu acho que isso aí, esse era o comentário extra que eu gostaria de fazer, né? E aqui, claro, que o Luciano fala também no Bino, o Bino que foi o pai do Duda, né? Pai do Duda, pai do Paulinho, pai do Marcelinho, pai do Coronel, pai da Lídia, de todos os demais irmãos do Duda, a moça que é psicóloga também, todos, né? E Bino, excepcional jogador do 14 de julho, o Bino, né? E o Cacaio, pá, o Luciano Machado e o Arlindo Coitinho, o escritor também, já faleceu, meu amigo, sempre me falava do Cacaio, né? Que foi um grande jogador do Grêmio Santanense, morreu em Uruguaiana, gostava de tomar um traguinho, e eu conheci o Cacaio aqui uma vez eu encontrei o Cacaio num barzinho, conversamos bastante, já estava veterano, né? Eu não estou falando de todos os jogadores, eu peço compreensão aí, alguém achar que, não falou de todos? Não falei de todos. Poderia falar, tem muitos para falar, inclusive o meu irmão Cunha. O meu irmão Cunha, o querido Cunha, José Luiz Cunha Valente, já falecido, né? Lamentavelmente. Meu irmão, que jogou no 14 de julho, foi titular do 14 de julho, foi titular do Armor Futebol Clube, foi titular do Fronteira em Ribeiro Cunha, né? Que já nos deixou. Morreu jogando futebol, fazendo o que ele mais queria, no estádio Ari Rodrigues do Grêmio Santanense, num jogo pelo campeonato amador. Ele já estava veterano, jogava no Atlético, time do futebol amador lá da minha querida Vila João Martins, onde eu me criei ali na zona do 14 de julho, me criei ali na Rua Vigário Jobim, e o Atlético Santanense era dali, o meu irmão fazia parte desse time, num jogo decisivo com o time Gráfica Libertad de Rivera, no estádio do Fluminense. O meu irmão acabou sofrendo um infarto, 15 minutos de jogo ele caiu morto, né? Muito triste aí o Cunha, que Deus o tenha também. Mas eu não falei dos demais jogadores, né? Tem muito jogador que eu poderia falar, mas questão de tempo nós não vamos falar, não podemos falar todos, mas sintam-se homenageados através da crônica do Pantera, o legendário Pantera, crônica tão bem escrita, homenagem a esse goleiro
que passou pelo 14 de julho, crônica de autoria do escritor santanense Luciano Machado. Meus amigos, quero desejar a todos os senhores uma abençoada noite com as bênçãos e a proteção de Deus. Um abraço aqui do Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau.